Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à 22ª lição introdutória à ética. Hoje e nas próximas videoaulas trataremos da ética no chamada filosofia helenística, em especial as duas principais correntes, o epicurismo e o estoicismo. Mas antes disso, hoje, dedicaremos uma aula especial à chamada ética cética, especialmente no pirronismo, que é um certo tipo de ceticismo. Bem, desde a introdução sabemos que é um problema metaético importante estabelecermos se eventualmente existe conhecimento moral, ou se tudo que nós julgamos moralmente é uma expressão de uma crença subjetiva, uma mera opinião, ou se ao contrário, dado que existem fatos e propriedades morais, os nossos julgamentos morais podem ser considerados representações adequadas dessas propriedades morais. Bem, então, o grande interesse na chamada ética cética é, em especial, metaético, embora, como veremos hoje, há também um certo interesse normativo. Para começarmos, então, é importante falar um pouco sobre as fontes bibliográficas desses autores, em especial de Pirro, deles, fundador, então, desse tipo de ceticismo, que, de alguma forma, se perdeu. As suas principais ideias são, muitas vezes, citadas apenas por terceiros. Então eu gostaria de indicar aqui um livro que eu utilizo, que é esse organizado por Long e Sedley, Os Filósofos Helenistas. O primeiro volume a gente tem uma tradução das principais fontes, com comentários, e depois teremos no volume 2 uma boa bibliografia. E além disso eu gostaria de citar e mencionar esse livro do Diógenes Laércios, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que contém também muitos pensamentos atribuídos a alguns dos filósofos que nós vamos estudar agora nesse período, por exemplo, até mesmo Pirro de Elis. Quem então lê esse livro do Diógenes Laércio, descobre que, por exemplo, ele chegou à Índia, onde ele entrou em contato com sábios indianos. Então houve ali uma influência no pensamento dele, não apenas da filosofia grega clássica, mas também de uma filosofia asiática. Bem, claro que eu não tenho condições de reproduzir essa influência, muito se perdeu, mas cabe lembrar que nesse período em que Pirro de Elis viveu, 365 a 275 a.C., nesse período já na Índia, nós já tínhamos superado o chamado período védico, das 4 Vedas, do interesse mais religioso. Já havia ali surgido o budismo, como sabemos, num período mais ou menos equivalente ao surgimento na Grécia clássica da própria filosofia, mas surgiram outras teorias éticas interessantes, por exemplo, a ética janaísta, que nós estudaremos mais adiante, além de correntes materialistas que se opunham às principais crenças desse período védico. Então, nesse período épico da filosofia indiana, nós temos o desenvolvimento de correntes dentro do budismo, várias delas, em especial duas, a Theravada e a Mahayana, que têm algumas diferenças e elas reivindicaram, então, sempre a influência, a verdadeira interpretação do pensamento de Buda. Não vou entrar em muitos detalhes, só vou aqui manifestar a seguinte crença, digamos, que ainda no Mayurveda existia, claro, a ideia de que cada indivíduo por si só pode atingir o nirvana, mas também uma certa crença na ajuda de seres supranaturais para fazer isso, os Budas, que então guiariam os indivíduos nessa jornada. Enquanto que a Theravada, ela é muito mais um sistema propriamente ético, livre de influências religiosas, no sentido que nós já estudamos esse ponto. Quer
dizer, aqui a ideia é de cada indivíduo por si só, de fato, consegue alcançar o bem supremo, né, a nirvana. É claro que há muitos pontos em comum, quer dizer, aquelas 4 verdades do budismo, né, que nós vimos na introdução, elas são comuns, assim como o caminho óctuple, né, continua idêntico nessas 2 escolas, e assim por diante, quer dizer, a crença também em que consiste, né, o nirvana, quer dizer, uma percepção de que, enfim, todo sofrimento deriva do desejo, todo desejo deriva de uma pressuposição de que há um ego, e na medida em que isso é negado, então se alcança o bem supremo, né, que é o nirvana. Bem, então é sempre importante acompanhar, né, embora a gente não possa dizer que a influência foi, em especial, né, budista no pensamento de Pirro, né, certamente houve ali algum tipo de aprendizagem, né, por parte dos filósofos gregos, importante de vez em quando de nós mantermos presente e investigarmos, né? Bom, além disso, é importante perceber que o pensamento de Pirro ele foi mais tarde elaborado de forma sistemática por um outro filósofo cético, né? Nós podemos dizer pirronista, né? Que é Cestos Empíricos. Então eu vou me guiar muito no que eu vou apresentar agora por esse livro que eu tenho então uma cópia, né? Que são os esboços do pirronismo, né? Eu tenho uma tradução inglesa com original grego, então alguns termos eu vou mencionar no original para que a gente tente compreender exatamente em que consiste, né, essa corrente filosófica e quais são as suas principais contribuições para a ética. Bom, então para iniciar eu gostaria de apresentar o modo como Sexto Empírico define o pirronismo, né? Aqui tem uma introdução que eu já apresentei, né? Então nós entramos no tópico da ética, no ceticismo pirrônico, né? Que, como veremos, ele influenciou muitos filósofos ao longo da história da filosofia, David Hume, o próprio Wittgenstein, né? E há uma escola no Brasil, né, chamada neopirronismo, que defende muitas ideias, então, do ceticismo clássico, né, em especial por Oswaldo Porchat e alguns de seus discípulos. Bem, então eu vou agora citar aqui o modo como o Sexto Empírico define o ceticismo, né? Então isso está no livro 1, capítulo 4, né? Eu cito aqui então o Sexto Empírico, né? Que diz o seguinte: o ceticismo é uma habilidade, de qualquer modo, de colocar em antíteses aparências e julgamentos, e assim, por causa da igual força nos objetos e nos argumentos apresentados, chegar em primeiro lugar a uma suspensão de julgamento e então a tranquilidade mental, que é exatamente o interesse ético-normativo, né? Ali no final, uma certa ataraxia. Bem, então eu coloquei aqui no quadro, né, os 4 principais momentos, né? A investigação, zétesis, a isostênia, né, que é a percepção de uma certa equipotência entre teses metafísicas opostas, a epoché, que é a suspensão, né, do julgamento, e finalmente a ataraxia, que é traduzida então ali por tranquilidade da alma. No quadro que vocês estão vendo agora ali projetado, há uma especificação um pouco maior, né, de como esses momentos são realizados e como se atinge, enfim, a tranquilidade da alma, né? Então eu vou apresentar com um pouco mais de detalhes agora, exemplificando para que a gente possa entender melhor possíveis contribuições, então, do pirronismo, né, para a ética. Então, claro, um primeiro momento, né, dentro da reflexão cética, é uma certa perturbação causada por problemas filosóficos.
Então, eu vou exemplificar aqui com questões de ética. Por exemplo, né, a gente lembra do platonismo e da defesa de que há o bem em si. Né? Bom, vamos considerar isso, então, uma tese dogmática, né, que afirma a existência do bem em si. Né? Nós podemos, então, também investigar, né, e saber que outros pensadores negaram essa tese da existência do bem em si e, por exemplo, né, nos sofistas defenderam um tipo de relativismo extremo, na medida em que cada indivíduo pode ser o critério padrão daquilo que é bom ou mal. Né? Bom, então, segundo um pirrônico, né, essa diversidade de crenças, ela produz em nós uma certa perturbação. Né? Quer dizer, quando nós nos perguntamos se existe ou não o bem em si. Né? A partir disso, então, é que o cético começa, né, a uma certa investigação desses problemas. Né? Então, esse é o momento aí da zétese. Né? Quer dizer, o pirrônico, né, o cético, começa a se perguntar se de fato existe o bem em si. Houve os argumentos, por exemplo, dos platônicos que afirmam, né, a existência, tanto quanto houve os argumentos contrários, né, dos, vamos chamar assim, dos relativistas extremos que negam. Né? Bom, depois de uma certa investigação, né, há uma percepção de que esses argumentos metafísicos, sejam tanto no sentido de afirmar a existência do bem em si, quanto de negar, né, que também é uma certa posição metafísica, né, leva o cético, então, a perceber que há uma certa equipotência, né, que tanto uma tese metafísica que afirma, quanto uma tese metafísica que nega, tem o mesmo tipo de equivalência, o mesmo peso. Né? Quer dizer, ambas, por exemplo, são, no final das contas, né, indecidíveis. Nós não podemos decidir pela tese metafísica A ou B. Né? Bom, essa percepção de que as teses metafísicas, né, elas são opostas e elas são incompatíveis e nós não podemos decidir de forma última, né, com certeza apodítica, qual delas é verdadeira e qual é falsa, leva o cético a uma suspensão do julgamento, né, e uma suspensão também da atividade investigativa. O que isso significa? Então, que o cético nem afirma nem nega a existência do bem em si, nem afirma nem nega teses metafísicas opostas. Quer dizer, no final das contas, um cético, né, pirrônico é um quietista em relação às questões metafísicas. Né? É claro que, então, isso só significa o seguinte, né, assim como na física, por exemplo, o cético não afirma nem nega a existência do frio em si ou do calor em si, e também na ética, né, nem afirma nem nega a existência do bem em si. Né? Ele continua, de alguma forma, né, no seu dia a dia, experimentando coisas. Né? Ele sabe discriminar o que é doce, o que é salgado, o que é bom para a saúde, o que não é. A tese só filosófica forte, então, é um quietismo em relação a teses metafísicas opostas. Né? Bom, se isso de fato então é feito, né, a epoqué, essa suspensão do julgamento, então o cético atinge uma espécie de tranquilidade da psique, né, uma imperturbabilidade também, ataraxia. Tá? Isso leva então o cético pirrônico a um estado de eudaimonia, né, de felicidade, de bem viver, etc. Quer dizer, aquelas perturbações iniciais causadas por problemas filosóficos deixam de existir e a finalidade última do filosofar, então, ela é alcançada exatamente na medida em que se tem essa tranquilidade, essa ataraxia. Bem, eu espero ter apresentado, né, brevemente, né, as contribuições, então, tanto metaéticas, no sentido de pôr entre parênteses teses metafísicas contrárias, né, que é um legado que o pirrônico, né, faz às reflexões filosóficas sobre a moralidade, tanto quanto um certo interesse de ética normativa, na medida em que, então,
A finalidade do filosofar, né, ou do agir, de uma certa maneira, é alcançada quando nós nos livramos, no final das contas, né, das perturbações, dos problemas causados pelas questões metafísicas, e assim vivemos bem, né? Nas próximas 2 ou 3 videoaulas, então, conforme anunciado, trataremos de outras correntes éticas na filosofia helenista, mostrando que há ali uma compreensão diferente, por exemplo, em relação à ataraxia, né, à tranquilidade da alma. Então, até lá. Obrigado por hoje.